Será que no primitivo cristianismo, existia corpo governante em Jerusalém que chefiava os cristãos de toda a terra? Não. Isso seria impossível, pois naquele tempo não havia telefone nem internet. Todos os cristãos eram ensinados e guiados pelo Espírito Santo nas congregações através dos anciãos. Veja João 16, 13, 14. Uma prova que não existia corpo governante de cristãos em Jerusalém é que quando Paulo se converteu, ele não procurou nenhum corpo governante em Jerusalém. Paulo não recebia instruções de nenhum corpo governante. Paulo disse que não recebeu instruções de nenhum humano, mas sim, Paulo recebia revelações do próprio Jesus Cristo. Veja Gálatas 1, 11, 12. O assunto da circuncisão em Jerusalém não prova que existia uma chefia administrativa dos cristãos em Jerusalém. Não. Jerusalém sempre foi, e era, a sede do ensino da lei mosaica, e certos homens de Jerusalém, que guardavam a lei, desceram até Antioquia, ensinando que os cristãos deveriam ser circuncidados, e passarem a guardar toda a lei de Moisés. Veja Atos 15, 1, e seria natural que os anciãos de Jerusalém resolvessem este problema em Jerusalém. O corpo governante das Testemunhas de Jeová afirma que há abundante evidência que só os 12 apóstolos agiam como corpo governante dos cristãos em Jerusalém, e as demais congregações eram obrigadas a obedecer-lhe, mas isto é falácia dos líderes da JW.org, pois a Bíblia não prova isso. Veja que não foram só os 12 apóstolos que decidiram, mas também, havia outros anciãos, veja bem, havia outros anciãos, que estavam reunidos com os apóstolos em Jerusalém nesta ocasião, e eles participaram nesta decisão, sobre a questão da circuncisão. Veja Atos 15, 2. Portanto, o corpo governante das Testemunhas de Jeová afirmar que havia abundante evidência que era só 12 apóstolos que decidiam, é uma falácia. O corpo governante enfatiza que, há abundante evidência, de que somente 12 apóstolos é que decidiram, sem terem a opinião dos demais anciãos. Isso é falácia, pois Atos 15, 2, desmente o corpo governante das Testemunhas de Jeová. Não existe nenhuma abundante evidência de que só 12 apóstolos eram os governantes que tomavam decisões para os cristãos. É só ver Atos 15, 2 para desmascarar esta falácia, pois aí diz que havia outros anciãos junto com os 12 apóstolos. Perceberam? Leram Atos 15, 2? Depois disso, em cada congregação da terra, os anciãos, através da Bíblia e o Espírito Santo, tinham autonomia para decidir sobre ensinos bíblicos cristãos. Não precisavam de corpo governante nenhum, para lhes ditar o que deveriam fazer. Uma prova disso é que quando Paulo se converteu, e ficou cego devido a isso, Jesus não o enviou para Jerusalém, mas sim, Jesus enviou Paulo para Damasco. E quando Paulo estava em Damasco, ele foi orientado para ir em Jerusalém procurar o corpo governante. Não. Lá em Damasco, Jesus mandou um discípulo chamado Ananias procurar Paulo e restituir-lhe a visão. Veja Atos 9, 8 a 14. Perceba que Jesus usou, não um corpo governante, mas sim, um discípulo sem credenciais teocráticas de chefia, que residia em Damasco, para ajudar Paulo. Após isso, será que Paulo subiu para Jerusalém, para buscar orientação do corpo governante? Não. Paulo foi direto para a Arábia, e depois voltou para Damasco. Veja Gálatas 1, 17. Só depois de 3 anos, que Paulo foi para Jerusalém, mas não encontrou nenhum corpo governante lá. Só encontrou Pedro e o discípulo Tiago. Veja Gálatas 1, 18. Isso prova que os cristãos não dependiam de nenhum corpo governante, para lhes ditar as regras, pois não havia nenhum grupo centralizado governando os cristãos em Jerusalém. Paulo afirmou isso em Gálatas 1, 17. Será que o assunto de como os seguidores de Jesus seriam conhecidos na terra foi decidido em Jerusalém pelo corpo governante? Não. Foi decidido pelos anciãos numa congregação em Antioquia. Veja Atos 11, 26. Se existisse um quartel-general centralizado em Jerusalém, certamente esta resolução teria partido de lá. Mas, não foi isso que aconteceu. Isso é mais uma prova que não havia nenhum corpo governante em Jerusalém com poderes especiais de Jeová e Jesus para decidir assuntos sagrados para as congregações. Quem decidiu que os seguidores de Jesus seriam chamados cristãos foram anciãos de Antioquia,
e não o corpo governante de Jerusalém. Entenderam? Se Pedro fizesse parte de um corpo governante, ele teria aceitado a repreensão do apóstolo Paulo, conforme Gálatas 2, 11? Não. Certamente o teria desassociado como faz os do corpo governante quando alguma testemunha de Jeová lhe resiste face a face devido a algum ensino errado da parte do corpo governante da JW.org. Mas, Pedro acatou a repreensão, o que prova que os cristãos só tinham um chefe em comum, Jesus Cristo e a Bíblia. Veja Gálatas 2, 11, 1 Coríntios 11, 3, Efésios 5, 23, Salmos 119, 105, 2 Timóteo 3, 16, 17. Portanto, essa história de corpo governante das testemunhas de Jeová é totalmente antibíblica. A Torre de Vigia critica os ditadores eclesiásticos criados na apostasia do quarto século, porém, ela mesma se tornou igual a tais ditadores eclesiásticos com esta invenção de homens chamada de corpo governante. Se você é uma testemunha de Jeová que chegou até aqui neste vídeo, que tal compartilhar este vídeo com seus irmãos de fé? Afinal, você viu a verdade dos fatos, não viu? Desejo Shalom para todos os homens de boa vontade. Veja Lucas 2, 14.